Bem-vindo! Hoje vamos falar sobre algo que toca a todos, mesmo que nem sempre admitamos: o peso de agradar os outros e a descoberta do respeito verdadeiro. Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Já sentiu que, não importa o quanto se esforce para ser agradável, ainda assim não é valorizado? Essa sensação, que corrói silenciosamente nossa autoestima, pode nos deixar presos em padrões de comportamento que não nos servem, nos afastando de quem realmente somos e de quem merece estar ao nosso lado. Mas existe um caminho para mudar isso. Aprender a identificar quem realmente te respeita, reconhecer seus próprios limites e, finalmente, viver de acordo com sua autenticidade. Neste vídeo, vamos explorar os sinais claros de quando você está cedendo demais, como sua necessidade de agradar afeta suas relações e seu bem-estar emocional, e o que você pode fazer para inverter esse ciclo. Você vai descobrir não só como parar de se colocar em segundo plano, mas também como perceber quem de fato valoriza sua presença, quem respeita suas escolhas e quem merece permanecer na sua vida. Prepare-se para enxergar suas relações sob uma nova luz e entender que o respeito começa pelo que você decide aceitar de si mesmo e dos outros. Ao longo deste vídeo, vamos analisar padrões psicológicos que fazem com que muitas pessoas cedam demais, como pequenas atitudes e palavras podem revelar grandes verdades sobre respeito e consideração, e como pequenas mudanças de postura podem transformar a maneira como você é percebido e tratado. Fique comigo, porque cada insight que vamos compartilhar aqui tem o potencial de mudar a forma como você se relaciona com os outros e, principalmente, consigo mesmo. A jornada de descobrir quem realmente te respeita começa agora e promete revelar não apenas comportamentos alheios, mas também a força que existe dentro de você. Antes de mergulharmos de vez nesse tema, já aproveita e deixa seu like. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre comportamento humano. E fique até o final do vídeo, porque as próximas dicas vão mudar completamente a forma como você percebe quem realmente te respeita. Você já percebeu como muitas vezes a gente acaba dizendo sim quando lá no fundo queria dizer não? Parece inofensivo, né? Mas cada vez que você cede, que aceita algo só para agradar alguém, é como se uma pequena parte da sua energia e da sua identidade fosse ficando pelo caminho. Carl Rogers, psicólogo humanista, já dizia que grande parte do sofrimento humano vem de viver tentando atender expectativas alheias, ao invés de respeitar a própria essência. E isso não acontece de repente. É um desgaste silencioso, quase imperceptível. Primeiro, é uma mensagem que você evita confrontar. Depois, é um pedido que você aceita sem vontade. E, no fim, aquela sensação de frustração começa a corroer a autoestima. É como se cada sorriso forçado, cada gesto de concordância fosse uma moeda que você entrega a quem não valoriza o que você realmente oferece. E o mais curioso é que essa necessidade de agradar não é apenas sobre os outros. Ela também revela muito sobre nós mesmos. Freud já apontava que a sociedade, desde cedo, nos ensina a suprimir desejos e emoções para não desagradar, para não se destacar demais. Então crescemos aprendendo a medir nossas palavras, nossas ações, nossos sentimentos, como se estivéssemos sempre sob observação, sempre em julgamento. Isso cria um ciclo invisível, mas extremamente real. Você se coloca em segundo plano, ignora sinais de alerta, engole palavras, guarda ressentimentos. É quase como viver dentro de uma gaiola dourada, segura, confortável, mas limitada demais para respirar de verdade. E o impacto disso não é só emocional. A ciência mostra que pessoas que se colocam em segundo plano constantemente tendem a experimentar mais ansiedade, dificuldade de assertividade e até sensação de solidão, mesmo cercadas de gente.
Porque agradar demais atrai um tipo específico de atenção, a de quem se acostumou a receber sem oferecer, de quem não reconhece esforço ou valor. E o efeito disso é silencioso, mas poderoso. Você começa a normalizar a falta de respeito, a dúvida sobre sua própria importância e a confusão sobre quem realmente merece seu tempo e presença. Então, antes mesmo de pensar em como mudar esse ciclo, a primeira coisa que precisamos perceber é o quão profundo ele pode ser. Cada ação de agradar pode parecer pequena, mas se acumulam e moldam padrões de relacionamento e autoestima. E é justamente quando a gente percebe isso que começa a enxergar as diferenças entre quem só quer se aproveitar do seu esforço e quem de fato respeita seus limites. Porque entender o custo de agradar demais não é sobre culpabilizar ninguém, é sobre perceber o peso que carregamos silenciosamente e como ele molda nossa vida e nossas escolhas. E é exatamente aí que a próxima reflexão entra. Quando você começa a observar seus próprios padrões, começa a notar sinais sutis de quem realmente respeita você, de quem valoriza a sua presença e quem só está de passagem. Esse é o ponto que conecta tudo, e é nele que a gente mergulha na próxima etapa da nossa jornada. Agora que você percebeu o peso silencioso de agradar demais, é hora de falar sobre algo que muda completamente o jogo: identificar quem realmente te respeita. Parece simples, mas se você parar para pensar, não é tão óbvio assim. Muitas vezes, a gente confunde atenção, simpatia ou presença constante com respeito genuíno. Alfred Adler, psicólogo austríaco, já dizia que o respeito pelos outros começa pelo respeito a si mesmo. E isso inclui observar de verdade quem valoriza o que você oferece, sem exigir que você abra mão de quem é. Então, quando você começa a colocar limites, mesmo que pequenos, começa a notar comportamentos sutis. Aquele amigo que sempre respeita seu tempo e suas escolhas, a pessoa que não tenta te manipular ou controlar, quem realmente comemora suas conquistas, sem inveja ou comparação. E olha, nem sempre essas pistas vêm de grandes gestos. Muitas vezes, o respeito aparece nas pequenas coisas, nos detalhes que passam despercebidos quando estamos ocupados tentando agradar. É a pessoa que lembra de perguntar como você está de verdade. E não só de forma automática, é quem aceita um não sem drama. É quem não insiste em mudar sua opinião só para manter você confortável. Brené Brown fala sobre vulnerabilidade e limites. O respeito só se manifesta de verdade quando a gente se permite ser autêntico, sem medo de desagradar. E isso pode ser desconfortável no começo, porque mexe com padrões que a gente cultivou a vida inteira, mas a sensação de liberdade e clareza que vem depois é quase tangível, como tirar um peso que você nem sabia que carregava. Mas aqui vem o detalhe que muita gente não percebe. Identificar quem te respeita também exige autoconhecimento. Se você ainda não sabe exatamente quais são seus limites, valores e prioridades, fica difícil diferenciar quem merece seu tempo de quem só quer tirar proveito da sua disposição. É aí que a autoobservação entra. Perceber seus próprios sinais de desconforto, suas reações quando alguém ultrapassa um limite, sua própria energia sendo drenada ou valorizada. Psicólogos comportamentais atuais apontam que isso é crucial não só para relações saudáveis, mas para a sua saúde mental e autoestima. E, curiosamente, quanto mais você percebe esses padrões, mais fácil se torna reconhecer o respeito verdadeiro antes mesmo de ele se manifestar abertamente. E é justamente essa percepção que nos prepara para o próximo passo. Entender como o comportamento de agradar afeta seu bem-estar emocional e social, porque só quando você vê o impacto real dessa dinâmica, consegue tomar decisões conscientes sobre quem manter por perto e quem deixar ir. E é nesse ponto que a reflexão fica profunda, porque tudo se conecta. Os limites,
a percepção do respeito e o impacto disso em como você se sente todos os dias. Agora que você já começou a enxergar o preço de agradar demais e consegue perceber quem realmente te respeita, vamos falar sobre algo que talvez você ainda não tenha notado: o impacto disso no seu bem-estar e na forma como você se sente todos os dias. Sabe aquela sensação de cansaço que não tem explicação? Aquela ansiedade que aparece do nada? Ou até aquela solidão que parece que ninguém percebe? Psicólogos comportamentais modernos, como Susan David, mostram que quando você vive tentando agradar o tempo todo, seu cérebro passa a associar aceitação a desgaste, e não a satisfação. É como se cada esforço em agradar fosse uma bateria invisível que você nunca recarrega. E o pior é que muitas vezes, mesmo cercado de pessoas, você continua se sentindo sozinho, porque a conexão que você estabelece é com a versão que os outros querem que você seja, e não com você de verdade. E não é só psicológico, o corpo sente também. Estudos de neurociência social indicam que pessoas que constantemente cedem a demandas alheias têm níveis maiores de cortisol, o hormônio do estresse, e isso afeta humor, energia e até imunidade. É aquele tipo de impacto que passa despercebido até que você começa a se sentir exausto, irritado ou como se nada fosse suficiente. Brené Brown fala sobre vulnerabilidade e autenticidade. Quanto mais você se permite ser quem realmente é, mesmo que isso desagrade alguns, mais você sente um alívio real e uma liberdade que não se compra com aprovação alheia. É uma mudança silenciosa, mas poderosa. Você deixa de se desgastar tentando agradar e passa a investir energia em relações que realmente importam. Mas aqui está o detalhe que muita gente ignora. Perceber esse impacto não é sobre eliminar todas as relações difíceis ou se fechar para o mundo. É sobre entender como seu comportamento afeta sua energia e suas emoções e usar isso como bússola para escolher melhor com quem gastar tempo, atenção e afeto. É perceber, por exemplo, que aquele colega que sempre pressiona para você assumir responsabilidades que não são suas, ou aquela amizade que só aparece quando precisa de algo, não são exemplos de respeito genuíno. É sentir internamente que algumas pessoas te valorizam sem esforço, simplesmente porque te aceitam como você é, sem exigir que você se molde para caber em expectativas. E o mais fascinante disso é que quanto mais você entende essa dinâmica, mais consegue antecipar situações, ler comportamentos sutis, perceber sinais de manipulação ou desrespeito antes que se tornem problemas maiores. Você passa a ter uma espécie de radar emocional, onde cada interação revela não apenas o que a outra pessoa sente, mas como você se sente dentro dela. E essa percepção nos prepara para refletir ainda mais profundamente sobre a forma como vivemos nossas relações. Porque tudo que você percebe sobre respeito e limites afeta diretamente sua felicidade, sua confiança e a maneira como você se conecta com o mundo. E é exatamente nesse ponto que a próxima parte do vídeo vai se conectar. Olhar para esses padrões não apenas como teoria, mas como algo que se manifesta no seu dia a dia, nas pequenas decisões, nas atitudes que você escolhe adotar ou recusar, e no impacto que isso tem sobre sua vida inteira. O ciclo que começa no ato de agradar demais passa pelo reconhecimento do respeito genuíno e desemboca no seu bem-estar emocional, é profundo, e é aí que a transformação realmente começa. E no fim das contas, tudo se resume a isso. Você não precisa se desgastar para ser aceito, nem se dobrar para ser amado ou respeitado. Quem realmente valoriza você, respeita seus limites, suas escolhas e a sua essência, sem exigir que você mude para caber no mundo deles. Agradar sem sentido é como carregar uma mochila cheia de pedras, esperando que alguém perceba o peso. E na maioria das vezes, ninguém percebe.
Mas quando você aprende a colocar cada pedra no chão, quando entende o seu valor e passa a investir tempo e energia apenas em quem merece, algo muda de verdade. Sua vida começa a ter menos cansaço e mais clareza, menos máscaras e mais autenticidade. Pare por um instante e reflita. Quantas relações ao seu redor realmente te elevam, te inspiram ou te respeitam? Quantas te fazem sentir pequeno ou invisível? O respeito não é algo que se implora, nem se negocia. Ele se reconhece, se percebe e, principalmente, se pratica consigo mesmo. E é nesse reconhecimento que você encontra liberdade, força e serenidade. Quando você para de agradar para ser aceito, você começa a perceber quem realmente merece estar ao seu lado. E essa é a transformação que muda tudo: relacionamentos, autoestima, escolhas e a forma como você vê o mundo. Então lembre-se, respeito verdadeiro não se conquista tentando agradar, mas se revela quando você se mantém fiel a si mesmo. Quem te respeita não espera que você mude. Quem te respeita não te diminui. E acredite, quando você aprende a enxergar isso, todo o resto se encaixa, porque a vida fica mais leve, as relações mais genuínas e você, finalmente, livre para ser quem realmente é. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre comportamento humano e comenta aqui embaixo qual tema você quer que a gente explore no próximo vídeo. Aproveita também para clicar no vídeo do card e conferir a playlist completa com todos os nossos testes e reflexões sobre comportamento humano. Cada um vai te ajudar a se entender melhor e enxergar quem realmente te respeita.